Aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei comentar sobre a famosa dieta cetogênica. Basicamente eu vou falar sobre um geral, os tipos que existem e as características básicas dela. Incluindo vou dar umas dicas mais adiante. De início, os tipos. Nós temos a dieta cetogênica padrão. Essa daí é a mais comum, as proporções, representada em inglês por as seguintes siglas. É basicamente a proporção de 70 de lipídios, basicamente gorduras, 25% proteínas e 5% carboidratos. Essa daí é padrão, mas pode variar. Às vezes existe a que faz com 75% de lipídios, cerca de 20% proteínas e 5% de carboidratos. Outros podem alterar também, podem fazer passando esses 5% que está aqui para cá, então ficaria 10% de carboidratos, 20% de proteínas e 70% de lipídios, gorduras em geral, óleos, enfim. E dependendo, existem algumas que usam até um percentual maior, de 80% a 85% no que se trata de gorduras saudáveis. Nós temos também a dieta cetogênica direcionada. Esta, por sua vez, é basicamente uma dieta cetogênica normal, só que você comerá a quantidade de carboidratos que tem que comer no dia, tudo antes dos exercícios, um pouco antes dos exercícios. Justamente para que, nesse caso, são para atletas de alta performance. Eles utilizam isso para se aproveitar desses carboidratos extras para os exercícios. O que se recomenda aqui é que a pessoa ela utilize carboidratos com alto índice glicêmico, isto é, carboidratos que vão rapidamente para o sangue, até para que você não tenha aquele problema de comer e fazer exercício e ter, por exemplo, uma indigestão. É algo que tenha carboidratos de rápida absorção. Relacionada à dieta cetogênica cíclica, seria basicamente, imagine que você faça uma dieta cetogênica padrão, com essas proporções mesmo, ou diferentes, e você faça durante 5 dias da semana, normalmente, a sua dieta cetogênica. E no sábado, você você inverta essa proporção, ao invés de ser 70% de carboidratos, quer dizer, de gorduras, você aumenta para carboidratos, você inverte. E você diminui a quantidade de gorduras ingeridas naquele dia. Você mantém igual a quantidade de proteínas, que pode variar de acordo também com a dieta cetogênica que você está fazendo. Mas, em geral, você faz isso até para ter um processo de construção maior, incluindo construção muscular, um ganho de peso. Isso é feito, sobretudo, por fisiculturistas e atletas de elite. É uma dieta que busca alto desempenho e grandes ganhos de massa muscular. Então, um processo que antes é antecedido por uma quantidade maior de gorduras, depois você inverte. Basicamente seria isso. Às vezes pode ser feito por 2 dias na semana, sei lá, sábado e domingo, ou então um único dia na semana, ou sábado ou domingo, ou qualquer outro dia que for de preferência da pessoa. A dieta cetogênica rica em proteínas, que é nessa proporção, 60 de gorduras e, por exemplo, 35 de proteínas. O que aconteceu aqui? 10% que antes estava em gorduras foi para proteínas. Isso é geralmente recomendado para pessoas com obesidade, porque elas sentem muita fome, até porque os carboidratos, são pessoas que geralmente comem muito carboidrato, eles tendem a aumentar o desejo por comer muito. E a proteína, ela sustenta bastante. Quando ela cai no estômago, ela faz um certo peso, e esse peso dá uma sensação de saciedade maior. Então, pode ajudar pessoas que estejam obesas. A dieta cetogênica restrita, isso aqui é mais feito para pessoas que têm câncer. O que podemos dizer é que o câncer, ele acaba por morrer de fome.
o que aconteceria? Você reduz a glicose no sangue, portanto, você reduz um dos principais alimentos das células cancerígenas, ao mesmo tempo que você também restringe a quantidade de proteínas para, no máximo, a cada 1 quilograma de peso corpóreo, de massa corpórea, você come pelo menos 1 grama de proteína. Isso equivale, por exemplo, eu tenho um peso assim de por volta de 60 quilos, então eu teria que comer menos ou até 60 gramas de proteínas, basicamente. Neste caso, se recomenda que sejam proteínas vegetais para uma pessoa que tem câncer, pois a proteína animal estimula o mTOR. E o mTOR é interessante, pois quando ele está baixo, aumenta a autofagia, ou seja, a limpeza que o corpo faz, incluindo a limpeza que pode excluir células que possam vir a ser cancerígenas ou até mesmo fazer com que células cancerígenas reduzam de tamanho. Então, você diminui o mTOR, você estimula a autofagia. Se você aumenta o mTOR, você estimula o processo de crescimento celular. E nesse caso de pessoas que têm câncer, isso pode ser algo não muito bom, afinal o objetivo é fazer o câncer definhar. Então você reduz proteínas e reduz carboidratos, e de preferência proteínas vegetais, no caso de uma pessoa com câncer. Relacionado aos benefícios gerais. Primeiro, perda de peso. Gordura não engorda. Eu sei que é contraintuitivo você pensar isso, mas não engorda. O que faz você engordar é os carboidratos. Proteína em excesso com grande quantidade de carboidrato também pode fazer a pessoa engordar, até porque proteínas podem ser transformadas em açúcar que pode se armazenar na forma de gordura subcutânea, que seria no tecido adiposo, aquela que faz com que a gente engorde mesmo. Ou em gordura visceral, também pode aumentar. No caso, a elevação da massa muscular. Uma coisa interessante sobre os corpos cetônicos, eles podem se comportar como, no caso, aminoácidos de cadeia ramificada, que seria aminoácidos. Quando a gente diz aminoácidos, são proteínas. Então, sim, eles se comportam como certos aminoácidos, então você pode comer menos proteína e ainda assim ter ganho muscular, pois eles vão fazer o substituto e fazer com que seus músculos cresçam. Em relação à redução do apetite, carboidratos tendem a fazer pessoas a quererem comer mais, por causa que te dá energia rapidinho. Se você come açúcar, o açúcar cai na corrente sanguínea, te dá energia rápida e logo some. Já a gordura não, a gordura ela dá energia por mais tempo. Pense no carboidrato como sendo o combustível batizado, aquele combustível que tem água, enquanto as gorduras sejam um combustível de foguete, um combustível de alta qualidade. Combustível dado no carro da Fórmula 1, por exemplo. Redução dos níveis de insulina. Se você tem diabetes tipo 2, é muito interessante que o seu pâncreas ele pode se regenerar, incluindo, pode ser que você tenha uma reversão do quadro se você tiver diabetes do tipo 2. Há uma melhora considerável em pessoas que fazem a dieta cetogênica. Ela é um tratamento complementar contra a epilepsia, até porque melhora o funcionamento do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. O seu cérebro e os seus nervos em geral, eles começam a trabalhar melhor, com combustível melhor. A pessoa ela tem uma limpeza e uma clareza mental muito grande, incluindo o câncer, como foi dito anteriormente. Você pode fazer a dieta cetogênica como um tratamento complementar. Então, se você faz quimioterapia e radioterapia, a dieta cetogênica ela vai agir como um processo de catalisador. Ela vai estimular você a fazer a retirada desse câncer, a fazer com que esse câncer define, que é a ideia dos tratamentos convencionais, como a quimioterapia. Pessoa que tem leucemia, entre outros tipos de câncer, ajuda e ajuda muito. O que comer? Basicamente, óleo de coco. Tem triglicerídeos de cadeia média que são facilmente transformados em energia. Gordura ômega 3, azeitonas, abacates, banha ou sebo, manteiga. No caso, manteiga feita a partir de animais criados livremente, gergelim, cominho, cânhamo, carnes, ovos, manteiga ghee, são alguns dos tipos. Via de regra, eu considero a melhor
dieta cetogênica. Porém, eu vou falar dos malefícios de fazer ela por muito tempo no próximo vídeo. Obrigado!